sua cabeça só um minutinho. Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos pela tua graça neste lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Obrigado, Deus, porque o Senhor se alegrou tanto da nossa adoração, porque sentimos uma paz neste lugar. Sinto, meu Pai amado, sobre esse altar um fogo tão gostoso da tua presença. Já sinto neste lugar, meu Pai, uma atmosfera de cura, meu Pai. Sinto neste lugar, meu Pai, uma atmosfera de aquebrantamento. Oh Deus, obrigado por esse culto, obrigado pelas famílias, obrigado por cada vida, por cada pessoa representada aqui, ó Deus, diante do Senhor. Fala conosco, Deus. Nós damos agora, meu Pai, liberdade ao único pastor desta igreja, o Senhor Jesus. Nós damos liberdade ao Espírito Santo, que conhece tudo de nós, que sabe, meu Pai, cada vírgula das nossas vidas, ó Deus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Age em nosso meio. Nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada a Jesus. Nós mandamos embora daqui pelo poder do nome de Jesus tudo que não provém do Senhor. Toda obra das trevas sai deste lugar agora em nome de Jesus. Sai da sala das nossas crianças agora em nome de Jesus. Sai da sala dos juniores em nome de Jesus. Cerca essa igreja agora com fogo santo, com uma milícia de anjo ao redor aqui, Deus. E que ao término desse culto, Deus, nós possamos voltar para as nossas casas mais felizes, mais alegres, com mais paz no coração, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Nada vai te afastar de Deus, a não ser o pecado. Isaías, quando ele fala lá em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados e as nossas iniquidades faz uma separação entre nós e Deus. Cria-se um abismo entre nós e Deus. O pecado, meu amado, é algo que tem que ser um acidente na vida do cristão. Não deve acontecer. Porque o pecado, ele abre uma brecha para o diabo ele atuar na vida das pessoas. Não tem como. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Para Deus é pecado. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Existem consequências do pecado na vida do ser humano. Mas se nós fosse poder, meu amado, olhar alguns pecados, e tem muitos pecados que são tenebrosos, tem muitos pecados, meu amado, que destrói a vida do homem. Eu acho que o pior deles, o pior, posso falar com toda certeza, que o pior pecado que existe, chama-se mentira. A mentira, querido, ela é um pecado que ela consegue encobrir todos os outros pecados. A mentira, ela encobre um adultério. A mentira, ela encobre um roubo, um estupro, uma fornicação, um assassinato. E a mentira, na Bíblia, a Bíblia relata que ela tem pai. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 8, versículo 44. Nós vamos ler esse versículo, é o versículo base. E daqui a pouco eu vou falar o tema. Queridos, versículo João 8, 44. Não, João 8, o Evangelho de João, João 8, 44. Quem encontrou, diga amém. João 8, 44 fala dessa forma: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala de sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira.
Querido, a mentira é um dos pecados que eu digo, que acho que é o pior de todos para trabalhar. E não tem mentirinha, e não tem mentira grande. Para Deus, o pecado da mentira é um pecado só. Se você de repente esconde um adultério, ou se você mente quando alguém toca o telefone e você fala que não está, para Deus a mentira é a mesma. Ela só tem uma consequência maior. Quando se descobre o adultério, a explosão é grande. A explosão da mentira, que você simplesmente está em casa e manda falar que não está, dá aquela mentira pequena, ela não tem uma consequência tão grande. Porque para Deus ele não tem como medir, é pecado. A consequência sim é grande, de um com o outro. Mas pecado da mentira eu acho que é o pior. A pessoa, meu amado, aqui nós lemos esse versículo onde que fala que o diabo ele é o pai da mentira. Tem uns ditados que falam que a mentira tem perna curta. Mas também tem um versículo na Bíblia, amado, que nada fica encoberto. Tudo se descobre. Não tem como as pessoas, meu amado, tentarem ser especialista na mentira. Como o diabo é. Porque tudo se descobre. Esse capítulo 8 que nós estamos lendo é mais um dos grandes ensinamentos de Jesus. Está com a Bíblia aberta? Olha o versículo 2. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou-se para ensinar. Quem estava ali? Os mestres da lei, os fariseus, estavam ali reunidos nesse grande ensinamento. O capítulo 8 tem alguns princípios que Jesus ensina à igreja. Primeiro, do perdão. Porque logo os fariseus trazem uma mulher que foi pega em adultério. E ali Jesus ensina que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Interessante que essa mulher foi pega em adultério pela vida dos fariseus sozinha, porque não levaram com quem ela estava. Levaram só ela para ser acusada e apedrejada. E Jesus ali, meu amado, numa mansidão, ensina ali o perdão, de nós perdoarmos, de nós nos analisarmos antes de julgarmos. Foi o que Jesus fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O capítulo 8 também vai falar, meu amado, que Jesus é a luz do mundo. Versículo 12 fala isso. E falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O mundo vivia em trevas. As nossas vidas, meu amado, estava fadada ao inferno, à escuridão. E Jesus entrou nas nossas vidas trazendo luz. Ele trouxe luz na minha vida, na sua vida. Jesus, meu amado, rapaz, esse microfone, o que está acontecendo? Eu estou achando que ele tem sentimento próprio. E Jesus ali, meu amado, está ensinando que ele é a luz do mundo. Que nós temos, meu amado, uma referência. Hoje há uma luz para nós guiarmos. Jesus também nesse capítulo 8, meu amado, ensina que para ser verdadeiro discípulo tem que permanecer na palavra. Olha o versículo 31. O versículo que fala: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, meu amado, para andar com Jesus, nós precisamos permanecer na palavra, que é a luz do mundo, que é a luz para as nossas vidas. E Jesus, meu amado, no versículo 32 vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Que nós temos que conhecer a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade nas nossas vidas. João 14 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 32 fala que nós temos que conhecer a verdade, andar na verdade. O versículo 36 fala assim: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então Jesus está ensinando a multidão, os fariseus, os mestres da lei, os seus discípulos. Jesus está trazendo um ensinamento. Mas quando chega, meu amado, no versículo 48, Jesus faz uma afirmação muito forte. Ele fala justamente para ele: vocês são filho do diabo. Tem uma tradução que fala: vocês são filho do diabo. Vocês são mentirosos. Jesus muda ali o estudo e passa por uma afirmação na vida daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam ali. Traz, meu amado, ali um tom de ensino como uma afirmação, aonde que nós lemos aqui: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Vocês não pertencem à luz, vocês não pertencem ao evangelho, vocês não são discípulos, vocês são filhos do diabo. Mas quando Jesus está trazendo essa afirmação, nesse ensinamento, para os escribas, para os fariseus, Jesus fala quem o diabo é. E é sobre esse assunto, meu amado, que nós vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Quem o diabo é? A palavra fala que ele é homicida, e ele é mentiroso, e ele é pai da mentira. Que o diabo é o pai da mentira. Que ele, meu amado, gera que quando alguém mente, faz de um pecado a qual ele tem prazer. Quando nós mentimos por pequenas coisas, às vezes uma mentirinha pequena, ele fala, é uma pequena semente, mas ele não deixa de cultivar essa semente. Tem pessoas, querido, que elas começam a mentir tanto, que no final, nem elas mesmas acreditam nelas mesmas. Tem pessoas, querido, que ela vive no mundo mentiroso das suas vidas. Justamente por quê? Porque o diabo, ele quer alimentar os seus filhos. E quanto mais as pessoas vão se entregando, mais vão sendo escravos da mentira. O tema dessa noite vem na contramão disso. Verdades do diabo. Nós vamos ver aqui algumas verdades do diabo. Primeira verdade, ele é mentiroso. Outra verdade, meu amado, ele é manipulador. Outra verdade, ele quer destruir as famílias. Outra verdade, ele não tem parte com Deus. São verdades. Mas vamos, meu amado, a mentira do diabo, ela tem roubado o presente de Deus na vida de muitas pessoas. E às vezes até mesmo dos filhos. A mentira que o diabo cria tem roubado na vida das pessoas. E é sobre essas mentiras que você tem que entender que são verdade de Deus na sua vida. E o diabo quer que você não creia nisso. Primeira mentira que o diabo quer que você acredita, que o diabo tem feito para as pessoas entender, ele tem mentido, que você não tem valor algum. Isso é uma mentira. E muitas pessoas, meu amado, têm se destruído as suas vidas por não dar valor em si próprio. O diabo, meu amado, ele tem mentido para as pessoas que as pessoas não têm valor, que a sua vida não tem valor, que as suas coisas não têm valor. Isso é uma mentira do diabo. Ele tem, meu amado, tentado levar as pessoas a se destruírem por não acreditar que não tem valor algum. Quantos têm destruído as suas famílias por não colocar valor nas suas famílias? Quantas famílias, meu pai, quantos pais têm chorado seus filhos por cair nessa mentira do diabo, que a sua família não tem valor, que a sua casa, desliga, amém. Acho que já deu o que tinha que dar esse, aposentar ele.
Mas quantos, querido, têm se destruído por não dar valor nas suas vidas, por não dar valor na sua casa, por não dar valor nos seus bens? E isso é uma mentira do diabo. O diabo, meu amado, ele tem lançado na vida das pessoas que você não pode chegar a lugar nenhum, porque você não tem valor. Querido, 1 Coríntios, não precisa abrir, versículo 7 fala: vocês foram comprados por alto preço, não se torne escravo dos homens. Você está vendo como que quando o diabo fala que você não tem valor, que a sua família não tem valor, Deus fala que te comprou por um alto preço. Quando Deus, meu amado, Ele olhou para a sua vida, Ele investiu em você e pagou um alto preço na sua vida. O diabo, meu amado, ele quer levar as pessoas a crer que as pessoas não valem nada, que as pessoas não têm valor, que as pessoas são só problemáticas. O diabo quer fazer você olhar para a sua casa e encontrar só problemas, olhar para o seu casamento e encontrar só dificuldade, olhar para as suas finanças e encontrar só as portas fechadas. Por quê? Porque ele é mentiroso. Deus fala que a sua vida tem valor. Deus olhou e pagou um alto preço. E para nós, o preço foi pago para não nos tornar escravos. Nos tornou livre esse preço a qual nós fomos comprados. 1 Coríntios 6,20 fala: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quantos muitos se destroem por não dar valor no seu corpo, Deus fala: eu paguei um alto preço. Os seus corpos são para me glorificar, para manifestar a glória de Deus sobre a vida de vocês, para vocês serem canal de bênção, para vocês terem unção, para vocês terem o Espírito Santo morando em vocês. Mas o diabo, ele vai mentir. Ele vai falar que você não vale nada. E a Bíblia vai falar que você tem um alto preço. Aí eu te falo, em quem você quer acreditar? Você quer acreditar que realmente você não tem valor? Ou você acreditar que a sua vida hoje é valorosa na presença de Deus? Você quer acreditar que de repente, na mentira do diabo, que você não vai chegar a lugar nenhum? Ou você quer acreditar que Deus vai te colocar no lugar mais alto, porque você tem valor? Então essa, meu amado, é uma das mentiras do diabo, que você não tem valor. Olha que está lá em 1 Pedro capítulo 1. Pois vocês sabem que não foram por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Querido, quem acredita na mentira que não tem valor, não tem valor. Mas você tem que, meu amado, como servo, entender que você tem valor e que a sua vida custa caro. Olha para o seu irmão e fala: você tem valor e a sua vida custa caro. Então não caia mais na mentira do diabo. Não acredite mais. Quando, meu amado, surgir algo, você é valioso. Por isso que Deus vai te honrar. Por isso que Deus, meu amado, vai te colocar você nos lugares, porque ali há um filho de Deus comprado pelo preço de sangue, preço alto, e eu valorizo essa pessoa. Deus valoriza os seus filhos, Deus honra os seus filhos. Então não tenha medo, não acredite na mentira do diabo que você não tem valor. Você tem valor sim. Uma outra mentira, querido, que o diabo gosta muito, é dizer que você não tem alegria. Quantos, meu amado, quantos têm levado uma vida tristonha por acreditar nessa mentira? Quantos, meu amado, têm perdido a alegria no casamento? Pessoa vai perdendo a alegria do casamento.
não se renova, vai se deixando, vai abandonando a vida, perde a alegria. Quantos casais estão dessa forma? Já não coloca mais uma roupa mais bonita, vai se deixando, perdeu a alegria. O diabo vem querendo tanta coisa ruim que a pessoa perde a alegria do casamento. A pessoa não tem mais prazer em compartilhar a cama com alguém. Quantos casamentos hoje, querido, dormem separados? Isso não é propósito de Deus. Por quê? Perdeu a alegria no casamento. O diabo me mentiu, você não tem alegria. A mentira dele roubou a alegria da vida das pessoas. Quantos casamentos hoje, meu amado, vão se esfriando porque os cônjuges perderam a alegria. Não lembraram mais, meu amado, de tantas coisas boas, de tantos momentos maravilhosos, de tanta alegria de Deus. E aí só começa a tomar pelas dificuldades da vida, pelos problemas, e aí perde a alegria. Quantos perderam a alegria na família? Projetaram o sonho para os filhos, não deu em nada. Mataram de se trabalhar, se arrebentaram trabalhando para ter filhos que não dão valor, que não obedecem os seus pais. Isso vai trazendo o quê? A pessoa vai perdendo a alegria, vai vivendo, meu amado, só de momentos felizes, mas aquela alegria mesmo, contagiante, as pessoas vão perdendo. Quantas famílias hoje perderam a alegria? Não sonham, não projetam mais. Por quê? Porque acreditam que o diabo fala que vocês não têm mais alegria, que as pessoas não são mais alegres. Quantos, meu amado, têm perdido a alegria na vida profissional? Estudou, pagou um preço, se formou, aprendeu aquilo, mas chega uma etapa da vida que já perdeu a alegria de fazer aquilo. Aí já começa, meu amado, a empurrar, porque não tem outra coisa para fazer. Eu conheço, querido, é triste o que eu vou te falar, mas conheço alguns pastores que perderam a alegria de pastorear. É tanta dificuldade que eles encontram, tanta luta, que perderam a alegria de ser pastores. Porque tem pessoas que perdem a alegria na vida profissional. Quando chega um determinado, eu falei, eu queria ser isso, e hoje eu sou isso. Perdeu e perde a alegria. Quantos têm perdido a alegria na vida espiritual? Não tem mais vontade, querido, de servir, de buscar os dons. Não tem mais vontade, meu amado, de exercer o ministério que Deus colocou nas mãos. Perderam a alegria. Olharam para tanta dificuldade que já não tem mais alegria de buscar os dons do Espírito. Não tem mais alegria, não se sente feliz, meu amado, em servir ao Senhor. Preferem só se esconderem, não querem mais, porque perderam a alegria. E muitos têm caído nessa mentira do diabo. Nós lemos aqui que ele é o pai da mentira, querido. Deus, ele traz alegria, Deus renova a alegria sobre as nossas vidas. Lá em Filipenses 4,4 fala, alegre sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se no Senhor. Buscarmos, meu amado, todos os dias, nos alegrarmos em estar na presença de Deus. Neemias 8:10 fala assim, e disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
Quando Deus se alegra, meu amado, há força de alegria nas nossas vidas. Por isso que Ele pede, não se entristeça. Mas o diabo vai dizer que você não tem mais alegria, perdeu o prazer de viver, perdeu o prazer no casamento, perdeu o prazer na família, perdeu o prazer na vida profissional, perdeu o prazer na vida espiritual. E infelizmente, querido, muitos têm crido nessa mentira. Isso é uma mentira do diabo. Quem acredita nessa mentira vive triste, tristonho. A pessoa nunca se alegra. Mas a alegria do Senhor me deixa forte e alegre, amém? Olha para o seu irmão e fala: o que nos sustenta é a alegria do Senhor. Temos que alegrar, meu amado. Deixa nessa noite o Espírito Santo, meu amado, colocar uma porção dupla no seu coração de alegria. Deixa nessa noite o Espírito Santo colocar uma porção de alegria no seu casamento, uma porção de alegria na sua família, uma porção de alegria, meu amado, na sua vida profissional, uma porção de alegria, meu amado, em servir ao Senhor, na vida espiritual, para que você cresça, para que você amadureça. Essa é outra mentira do diabo. Outra mentira do diabo, meu amado, que você não tem autoridade espiritual. Essa é uma mentira do diabo. Que você perdeu a sua autoridade espiritual. Que você já não exerce mais. Muitos, meu amado, têm vivido no escravo dos demônios, da pior espécie, por acreditar nessa mentira do diabo, que não há mais autoridade. Muitos têm perdido a autoridade, meu amado, e isso tem refletido em todas as áreas da sua vida. Quantos pais perderam a autoridade dentro das suas casas? Por quê? Porque perdeu a autoridade espiritual. Quantos filhos hoje, meu amado, não têm autoridade no meio da sociedade que vive e são influenciadas por uma geração de jovens que tem levado muitos ao pecado e não consegue influenciar, porque perderam a autoridade. O diabo mentiu: você não tem mais autoridade, você pecou, Deus se afastou de você e você perdeu a sua autoridade. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo, querido. As pessoas têm vivido escravo, têm se destruído por acreditar que perderam a autoridade. Jesus nos deu autoridade. Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 18 fala, Jesus falando: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O versículo 19 fala: ide portanto fazei discípulo de todas as nações. Jesus é nossa autoridade. Você pode hoje estar vivendo de repente um momento difícil na sua vida espiritual, mas eu te desafio: se arrepende hoje, para você ver se a autoridade de Deus não volta sobre a sua vida, para ver se você se arrepende hoje, para você ver, meu amado, se você não tem poder sobre demônios que tentam te atormentar, que tentam te destruir. Por quê? Porque o diabo ele quer que você acredite que você não tem mais autoridade, que a sua vida já deu o que tinha que dar, que Deus já esqueceu de você, que você já é descartável no reino espiritual, que você já não serve para mais nada a não ser ser um número sobre a face da terra. Isto é mentira do diabo. Não podemos acreditar nessas mentiras. Lucas 10:19 fala assim, ó: eu lhe dei autoridade. Tem uma tradução que fala: eu lhe dei poder para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai fazer dano algum. Quem que deu? Não foi Jesus? Não foi Jesus que deu autoridade? Foi dada. E aquilo que Deus te deu, Ele não tira.
E o inimigo, meu amado, o diabo, ele vai fazer com que você não acredite nessa verdade. Qual é o passo que eu tenho que fazer? Me arrepender. Ficar firme com Jesus. Porque tudo que Jesus me deu, meu amado, vai ser bênção sobre a minha vida. Quantos hoje têm vivido uma vida de escravidão por achar que não tem autoridade? Quantos hoje, meu amado, têm vivido uma vida sem valor por achar que não tem valor? Quantos hoje têm vivido uma vida tristonha por achar que não tem mais alegria? E a alegria foi Deus que nos deu. A autoridade foi Deus que nos deu. Quem pagou o preço das nossas vidas foi Jesus. Então a nossa vida tem valor. Mas o diabo, ele é o pai da mentira. E ele fica enganando que você não tem valor, que você não tem alegria e que você não tem autoridade. Você quer ver outra mentira? Para mim, eu acho que essa aqui é uma das... que você não tem paz. É uma mentira do diabo. A falta de paz, meu amado, tem tirado o sono de muita gente. Quem não tem paz não descansa. A pessoa não tem paz, meu amado, e corre de um lado para o outro. A pessoa não consegue ter paz no coração. A falta de paz tem levado muito ao desespero. Quem não tem paz faz loucura. Por quê, meu amado? Porque uma forma de Deus se relacionar conosco é trazendo paz nos nossos corações. Sabe quando você pede algo para Deus? Uma das formas de Deus responder é você sentindo paz naquilo. Agora o diabo, ele quer que você entenda que você não tem mais paz, que não existe paz na sua vida. Então, se não existe paz na sua vida, não existe uma forma de se relacionar com Deus naquilo que nós precisamos de Deus. Quantos lares hoje, meu amado, estão em guerra? Infelizmente, são lares de cristão. Você quer ver um exemplo na Bíblia, meu amado? O lar de Isaac e Raquel. Havia o quê? Uma guerra entre os dois filhos, Jacó e Esaú. Não havia paz naquela casa. Havia o quê? Uma guerra entre eles. E quantos hoje, queridos, estão aí em guerra dentro das suas casas, porque não há paz. Não há paz no casamento. Não há paz, meu amado, na vida espiritual. Não há paz na família. É um transtorno. As pessoas falam, meu Deus, quando que eu vou poder ter paz? E o diabo quer que você acredita que você não tem paz. E muitos têm vivido em guerra, meu amigo, consigo mesmo. Uma guerra dentro de si. Não consegue ter paz na guerra da carne contra o espírito. Não sabe, meu amado, ali, não consegue ter paz. E tem cedido aos desejos carnais. Porque é uma guerra entre a carne e o espírito. Quem você fortalecer é o que vai prevalecer. Se você fortalecer a sua carne, prevalece a carne. E carne, ela só quer desejos, prazeres. Carne é feita para este mundo. Ela vai para o pó. Ela é criada aqui, aqui ela vai ficar. Seu espírito não. Seu espírito vai voltar a Deus. Mas quantos, meu amado, não tem paz dentro de si? Não consegue abandonar o pecado e não consegue servir a Deus. Quando faz algo para Deus, fica se acusando. Mas será que Deus vai aprovar? Não consegue ter paz. Por quê? Porque o diabo mente que você não tem paz,
que as pessoas não têm paz, que as famílias não têm paz. Olha aqui que João 14:27 fala: deixo-vos a paz, a minha paz eu dou, não dou como o mundo dá, não se perturbe os seus corações e não tenha medo. Quem está dando a paz? Não é Jesus? É uma paz que Jesus nos dá, querido. Uma verdadeira paz de poder andar de cabeça erguida, de não ter medo de arriscar, de não ter medo de ser feliz, não ter medo, meu amado, de ser alegre diante de Deus, não ter medo da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Entender, meu amado, que há um valor sobre as nossas vidas e que há paz no nosso coração, porque Jesus nos dá. É a Bíblia que nos deu. E o diabo, meu amado, fica enganando a muitos. Quem acredita nessa mentira vive em guerra, mas quem vive com Jesus vive em paz. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Sai desse tormento de achar que não vai acabar nunca. Aprenda a confiar em Deus. Deixa a paz, a verdadeira paz de Jesus tocar no seu coração nessa noite. Sinta uma verdadeira paz no teu espírito. Fortalece a sua vida, prevaleça a sua vida, fortalece o teu espírito. Colossenses vai dizer que a paz de Cristo seja um juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membro de um só corpo. Sejam agradecidos. Está aqui, para nós vivermos em paz. O que Deus quer, meu amado, da sua igreja? Que a sua igreja viva em paz. E quantos, meu amado, têm caído das mentiras do diabo? Quantos têm acreditado nas mentiras, meu amado? O diabo tem roubado aquilo que Deus tem nos dado. Porque quando você acredita, o diabo rouba o valor da sua vida. Quando você acredita, ele rouba a alegria do seu coração. Quando você acredita no diabo, ele rouba a autoridade que está sobre a sua vida. Quando você acredita, ele rouba uma verdadeira paz que está no seu coração. E quantos têm vivido dessa forma? Por isso que o Espírito Santo manda nessa noite você não acreditar nas mentiras do diabo. Nós lemos aqui, meu amado, que ele é pai da mentira. Aquilo que ele fala, ele não fala daquilo que ele vive. Olha aqui, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo. Ele foi, olha que Deus, olha o que Jesus está falando dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Está na hora de nós acreditarmos em Jesus. Acreditar em Jesus, porque quem nos dá paz? Jesus Cristo. Quem nos dá alegria? Jesus. Quem nos dá autoridade? Jesus. Quem pagou um preço pelas nossas vidas? Jesus. Então a sua vida tem valor. A sua vida, meu amado, tem valor sim. Amém? Você tem direito à paz de Cristo. Você tem direito a ser feliz. Você tem direito a ser feliz diante de Deus. Você tem direito à autoridade de Deus. Por essa razão, querido, que nós temos que ficar firmes em Jesus. Foi Ele que nos deu. Quanto mais eu ficar firme com Jesus, eu não vou dar ouvido às mentiras do diabo. Quanto mais eu me apegar à palavra de Deus, eu não vou dar ouvido às mentiras do diabo. Quanto mais eu andar na presença de Deus, eu não vou dar ouvido às mentiras do diabo. Mas se afaste um pouco. Ele vai ficar ao derredor, dizendo que você não vale nada, que você não tem alegria, que você não tem autoridade e que você não tem paz. E tudo isso a Bíblia fala que Jesus nos deu. É nosso. Então não podemos acreditar nas mentiras do diabo. Ele é mentiroso. E ele é o pai da mentira. Não creia mais
Acredite, meu amado. Você tem valor. Acredite, você tem a alegria de Deus sobre a sua vida. Acredite, você tem autoridade espiritual. Acredite, você tem a paz de Cristo sobre o seu coração. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos se firmar com Jesus Cristo. Eu preciso, meu amado, ser firme nos caminhos com Jesus. Quem vai nos fortalecer? Jesus Cristo. Quem vai nos abençoar? Jesus Cristo. Não queira, meu amado, retroceder. Fique firme. Se apegue nas verdades. Se apegue nas verdades. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus olha para a sua vida e vê o potencial que há dentro de você. Deus olha para você e vê o potencial que há na sua casa. Por isso que o diabo, meu amado, tenta de todas as formas trazer mentira para a sua vida. Mas não dê ouvido às mentiras do diabo. Não dê, não se apegue. Creia na verdade. A palavra de Deus fala aqui no versículo 31. E disse Jesus que havia que vocês permaneceram firmes na palavra, verdadeiramente vocês vão ser meu discípulo. Está aqui, ó. Se apegue na verdade. Aqui tem promessas para nossas vidas. Aqui tem promessa no casamento, tem promessa na família, tem promessa na vida dos filhos, tem promessa nas finanças. Não se apegue acreditando nas mentiras do diabo. Você pode estar fraco, você pode de repente hoje estar precisando de um renovo do Espírito Santo. Seja sincero com Ele. Dá liberdade aonde Ele pode agir na sua vida. Abre as portas do seu coração e fala para Ele aonde Ele pode entrar hoje, para que Ele possa continuar atuando na sua vida. Mas a mensagem dessa noite: não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite nas mentiras do diabo. Ele foi criado, meu amado, para ser mentiroso. Ele se tornou mentiroso. Ele quer fazer as pessoas acreditar nas suas mentiras. Quando de repente, meu amado, você se sentir acusado pelo diabo, fraco, se apegue em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Não posso algumas coisas, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus Cristo. Quem me dá força todos os dias é Deus. Quem me dá o dia, quem me dá o ar para respirar, quem me dá a noite para dormir é Deus. Então é nele que eu vou acreditar. Acredite em Deus. Amém. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, querido, eu queria que você abrisse lá em Apocalipse capítulo 3. Nós já vamos participar da ceia. Apocalipse capítulo 3, último livro da Bíblia. O versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. A palavra fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Querido, de repente hoje você nunca abriu a porta do seu coração para Jesus. Você tem, meu amado, hoje sido bombardeado pelas mentiras do diabo. Porque hoje você ainda nunca abriu a porta do seu coração. Você de repente pode ter ouvido muito de Jesus, mas pela janela. A palavra fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Quanto tempo Jesus tem batido na porta do seu coração, querendo entrar?
Só que essa fechadura, querido, ela não está para o lado de fora. Essa fechadura está para o lado de dentro. Eu tenho que abrir essa fechadura e falar: Jesus, entra. Quantos, meu amado, hoje precisam ter Jesus dentro dos seus corações? Então, a primeira, antes de nós orarmos, eu quero que você reflita nisso. Você, de repente, ainda que falta abrir a porta para Jesus. Abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar e fazer uma mudança por geral na sua vida, por completa. Agora, meu amado, o segundo apelo dessa noite é para você que já abriu essa porta, já esteve com Jesus, mas por acreditar nas mentiras do diabo, colocou Jesus para fora. Por acreditar que você não tem valor, por acreditar que você não tem paz, por acreditar que você não tem mais autoridade sobre a sua vida, por acreditar que você, meu amado, não tem mais a presença de Deus na sua vida. Você colocou Jesus para fora. Eu quero fazer o mesmo apelo para o seu coração nessa noite. Eu quero que você abra e volte a chamar Jesus para dentro do seu coração. Vamos colocar de pé. Nós vamos participar da ceia, mas antes nós vamos orar. A primeira reflexão, para você que nunca abriu a porta para Jesus, para você que nunca confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, pedindo para Ele entrar na sua vida. Que você nessa noite, você possa refletir isso no seu coração. E se você quiser, eu quero orar com você. Senhor, pastor, eu nunca abri a porta do meu coração para Jesus Cristo. Eu sempre tive ali, ouvindo, gostando, mas nunca tomei uma decisão tão certa na minha vida de pedir para Jesus. Jesus tem batido tanto na porta do meu coração, mas eu não tenho abrido. Eu quero convidar você, querido, eu quero orar pela sua vida. Quero que todos agora curvem a cabeça, fechem os olhos, nós vamos orar. Você que não confessou Jesus Cristo, você que não abriu a porta, você que só tem, meu amado, andado com o povo de Deus, tem visto as maravilhas, mas não tem dado ainda o direito de Jesus tomar conta da sua vida. Eu quero que você só dê um sinal com as suas mãos, com a sua mão, aonde você está. Eu quero orar com você. Amém, glória a Deus. Você que precisa mesmo abrir a porta do seu coração para que Ele mude a sua vida. Esse sinal já foi o suficiente. Jesus já viu. Jesus já creu que você nessa noite, você está abrindo o coração para Jesus Cristo. Está pedindo para Ele entrar. Está pedindo para Ele fazer, meu amado, para Ele sentar à mesa. Para Ele compartilhar das bênçãos dEle sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Agora de repente você, querido, na sua caminhada você acreditou nas mentiras do diabo. Você acreditou, meu amado, que você não tem valor. Você acreditou que a sua vida não tem valor. Você acreditou que não tem mais alegria. Você acreditou, meu amado, que não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você acreditou que não tem mais paz, que você não sente mais uma paz. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer de novo entrar na sua casa. Por essas mentiras você colocou Jesus para fora do seu coração. Por essas mentiras, meu amado, você está levando uma vida sem valor. Por essas mentiras você não tem levado uma vida tristonha. Por essas mentiras você tem levado uma vida escravo do pecado. Por essas mentiras você tem levado uma vida sem paz, não vendo a luz, não vendo solução. Você sente que Jesus já não faz mais parte. Eu vou dizer que tudo isso
é mentira do diabo na sua vida, e que nessa noite Jesus quer entrar de novo no seu coração, quer fazer uma aliança com você, quer fazer uma reconciliação com você, quer fazer, meu amado, que você abra a porta do seu coração e peça para Jesus entrar de novo. Jesus, entra no meu coração de novo. Eu não posso ficar sem a tua presença, eu não posso acreditar nas mentiras do diabo. Seja comigo, fortalecendo a minha vida. Espírito Santo, estamos aqui como igreja do Senhor. Tem aqui os teus filhos, ó Pai. Muitos, meu Pai amado, já perderam o valor das suas vidas. Alguns já não sentem mais alegria. Alguns já, meu Pai amado, já não tem mais autoridade e perderam a autoridade em todas as áreas da sua vida. Alguns já não tem mais paz, porque o diabo tem criado essa mentira na vida dos teus filhos. Mas nesta noite, como diz a tua palavra, que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. A tua palavra fala que o Senhor pagou um alto preço pela minha vida, pela vida dos teus filhos. A tua palavra fala que o Senhor, meu amado, nos sustenta, a sua alegria traz força nas nossas vidas. A tua palavra fala que o Senhor nos deu autoridade, e a tua palavra fala que o Senhor nos deu uma verdadeira